Olá a todos e todas. Essa é a segunda parte da aula sobre epistemologia das virtudes. Nós terminamos a nossa discussão na primeira parte, falando um pouquinho sobre as várias análises do conhecimento e chegamos à conclusão de que precisaríamos de uma nova análise do conhecimento para poder lidar com os casos de Gettier e também do ceticismo. Então, as análises do tipo conhecimento é crença sensível, conhecimento é crença segura, ou mesmo a tradicional, conhecimento é crença verdadeira justificada, tem todas elas, né, os seus problemas, embora algumas dessas definições sejam melhores, né, do que outras. O Souza propõe, para resolver, né, todas essas dificuldades, lidar com o ceticismo, lidar com Gettier, a ideia de que nós vamos definir, né, o conhecimento em termos de crença apta. Então, o que a gente precisa fazer agora é tentar entender um pouquinho o que significa dizer exatamente que uma crença é apta. Bom, antes de entrar nessa discussão, só chamar a atenção, então, para aquilo que a gente poderia dizer que serão as virtudes, né, da epistemologia das virtudes. Por que ela é uma epistemologia interessante? Justamente porque ela vai oferecer uma solução para o argumento cético dos sonhos, né? Então, o Souza se coloca essa dificuldade. Ela vai fazer justiça àquilo que eu vou explicar logo mais, que é a normatividade epistêmica. Acho que esse é um ponto que muitas epistemologias contemporâneas não lidam de modo frontal, e o Souza vai justamente colocar na sua epistemologia a centralidade da normatividade, ou seja, noções epistêmicas como conhecimento e justificação são noções normativas, elas são avaliativas. Logo mais a gente já vai entender o que isso significa. Mais do que isso, a epistemologia das virtudes, ela oferece também uma solução para aquilo que é conhecido como o problema do valor do conhecimento. Esse é um problema que já aparece no diálogo do Platão, o Mênon, que basicamente consiste, como que você explica que nós valorizamos mais o conhecimento do que a crença verdadeira, se para efeitos práticos, a crença verdadeira ela vai ser tão útil quanto o conhecimento? Se você basear suas ações em crenças verdadeiras, você vai ser bem-sucedido. Do mesmo modo, se você basear suas ações no conhecimento, você vai ser bem-sucedido. Mas por que então a gente iria valorizar mais o conhecimento do que a crença verdadeira? Isso constitui então o problema do valor do conhecimento. E a epistemologia das virtudes tem uma explicação de por que, ainda que crença verdadeira seja útil, o conhecimento tem mais valor do que a crença verdadeira. Então, é um bônus, digamos, bastante interessante que a epistemologia das virtudes resgata esse problema, que é um problema que muitas epistemologias contemporâneas não conseguem dar conta. Bom, é importante também frisar que nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, quando Souza começa a propor na epistemologia das virtudes, o que ele encontra no cenário da epistemologia é uma discussão muito centrada na justificação da crença, desconsiderando em grande medida as capacidades, habilidades e competências intelectuais do agente como um todo. Então, os dois grandes debates que a gente encontra nesse momento na epistemologia é o do internismo versus o externismo, que vocês já viram em grande medida quando estavam discutindo os textos do Stroud, que diz basicamente respeito à natureza da justificação. No caso dos internistas, né, nós precisamos ter acesso às razões que vão fundamentar uma alegação de conhecimento, enquanto externistas vão dizer que isso não é estritamente necessário, que basta, né, que uma crença seja o resultado, por exemplo, de um processo confiável de produção de crenças para que ela esteja, então, justificada. Então, o acesso à evidência, né, não seria estritamente necessário. E tem um outro debate que diz respeito ao modo como a justificação está estruturada, né? Se a gente vai ter uma posição coerentista ou fundacionista, ou fundacionalismo, né? Então, basicamente, aqui a discussão é uma resposta, né, para o problema cético do regresso. Uma crença justifica outra crença, e se eu não parar, né, essa cadeia de justificação, eu vou ter um regresso que correria, né, ao infinito, e, portanto, parece que eu não poderia, né, dizer que a minha crença inicial está justificada. Coerentistas vão dizer que
as nossas justificações são circulares, mas que essa circularidade não é viciosa, e fundacionistas vão tentar sustentar que nós temos algumas crenças que são básicas, né? Crenças que não precisam de outras crenças para estarem justificadas. Mas veja que em ambos os debates, o foco da nossa análise é sempre a crença, a relação da crença com outras crenças, a relação da crença com a evidência. Em nenhum momento, as habilidades, as competências do agente parecem ser o foco da nossa atenção. Não que isso não fosse considerado, mas não era primariamente, né, o foco da nossa avaliação. Isso que o Souza vai sugerir nesse artigo de 1980, uma espécie de diagnóstico. As discussões estão um pouco travadas entre internistas e externistas, coerentistas e fundacionistas, e a gente precisa de uma outra abordagem da epistemologia. E é nesse momento que ele vai olhar, então, para a ética das virtudes e tentar fazer um paralelo. Do mesmo modo como a ética das virtudes foca no sujeito como um todo e nas suas virtudes morais, para poder avaliar, então, se uma ação é boa ou ruim, eu preciso avaliar o agente, né, as suas competências morais. Então, primariamente, eu avalio o agente e, secundariamente, eu avalio as ações do agente. De um modo muito similar, o Souza vai sugerir, bom, a gente precisa, então, avaliar as capacidades e competências intelectuais do agente, primariamente, e secundariamente, né, na medida em que ele tem crenças que resultam dessas habilidades, eu vou poder dizer que essa crença é justificada ou não é, ou é um caso de conhecimento ou não é um caso de conhecimento. Então, o foco primário passa a ser o sujeito, e, em especial, as habilidades e competências intelectuais desse sujeito. Né? Como ele diz na passagem, nós precisamos considerar com mais cuidado, e isso aparece bem no finalzinho do seu artigo, então ele está mostrando que esses debates não estão avançando e ele está sugerindo uma espécie de saída. Nós precisamos considerar com mais cuidado o conceito de uma virtude e a distinção entre virtudes morais e intelectuais. Na epistemologia, há razão para pensar que a noção mais útil e iluminadora de virtude intelectual se mostrará mais ampla do que a nossa tradição sugeriria, e deve dar o peso devido não só ao agente e à sua natureza intrínseca, mas também ao ambiente e à comunidade epistêmica. Esse é um tópico amplo, ao qual, no entanto, eu espero que alguns de nós se volte com mais espaço e discernimento do que eu posso agora fazer. E o que a gente vê, de fato, nos anos 80, nos anos 90 e até os dias de hoje, é uma grande concentração, né, de epistemólogos e epistemólogas defendendo e articulando, né, de uma maneira cada vez mais precisa a epistemologia das virtudes. Primeiro ponto que a gente precisa trabalhar para poder começar a entender a epistemologia das virtudes é a noção de normatividade epistêmica. Né? Como eu já disse, o Souza vai tratar a crença, a justificação, o conhecimento como noções que são normativas. E aqui ele vai fazer um paralelo, né? Nós normalmente julgamos, por exemplo, realizações artísticas, políticas ou mesmo morais. Então, quando um esportista ou, enfim, um dançarino faz uma execução, a gente avalia se aquela execução é boa ou ruim. Por que isso? Bom, porque a gente está diante de uma atividade que está orientada para um determinado fim. Então, se a gente está falando de salto em altura, né, fazer um salto cada vez maior e muitas vezes também com algumas características estéticas também. Embora no esporte estrito sensu, não necessariamente, basta que o indivíduo consiga, né, atingir aquela altura, mas a gente pode avaliar a habilidade do esportista com respeito a se ele está atingindo esse fim de um modo melhor ou pior. Também, né, as performances, né, ou os desempenhos artísticos certamente serão avaliados como sendo melhores ou piores, dado a finalidade estética daquela realização. Então, é muito comum que qualquer atividade que seja estruturada em torno de um fim, a gente possa levantar a pergunta: quão bem, né, o indivíduo está atingindo aquele fim? E na epistemologia não vai ser muito diferente. A gente pode julgar as nossas atividades, as nossas tentativas
de crer ou conhecer. Basicamente, a gente tem aqui também uma atividade que está estruturada em torno de um fim. Crença visa a verdade, conhecimento também visa a verdade. Então, o que a gente quer fazer é avaliar as tentativas do agente de obter a verdade. E quando ele crê, ele pode crer de um modo mais adequado ou menos adequado, já que a gente tem uma atividade que está estruturada em torno de um fim, que é obter a verdade. Então, basicamente, vocês perguntarem, o que é a normatividade? Às vezes aparece como um termo muito abstrato, o que é isso? Na verdade, não tem nada de misterioso por trás da noção de normatividade. Sempre que você tem uma atividade estruturada em torno de um fim, você tem um âmbito de avaliação que emerge, que diz respeito simplesmente a quão bem os agentes estão atingindo ou não aquele determinado fim. É esse âmbito avaliativo das ações que visam, então, obter aquele fim, que compreende o escopo daquilo que nós chamamos de normatividade. E não é diferente, então, na epistemologia. Embora a gente mais facilmente compreenda a normatividade presente nas nossas atividades morais, políticas, artísticas e esportistas, a gente faz essas avaliações do quão bem o indivíduo está atingindo, né, os fins que estruturam essas atividades. O Souza vai dizer que não há absolutamente nada de diferente com respeito à epistemologia. E ele está fazendo aqui, de fato, o convite para que a gente faça um paralelo. Quando nós visamos obter a verdade, por exemplo, quando nós cremos em alguma coisa, nós estamos fazendo algo que é muito próximo de ações que são, por exemplo, executadas por um esportista, por um artista ou por um político e assim por diante. Ou seja, o ato de crer é isso mesmo, é uma espécie de ação. E por isso mesmo tem a mesma estrutura normativa que as demais realizações em outros âmbitos que não da epistemologia. Ou seja, uma aproximação de fato, né, da epistemologia às demais atividades nas quais nós estamos imersos. Então, isso vai abrir para ele a possibilidade de introduzir uma série de conceitos que são importantes para a gente avaliar, então, as tentativas epistêmicas de, por exemplo, obter a verdade. A gente vai introduzir um dos exemplos que o Souza sempre utiliza para poder falar dessa estrutura normativa que está por trás das avaliações que nós fazemos de ações. E ele vai dizer, bom, essa estrutura normativa nós vamos encontrar também quando formos avaliar, por exemplo, tentativas de acreditar ou tentativas de conhecer e justificar. Então, é o caso do arqueiro. A gente imagina lá o nosso arqueiro profissional tentando atingir o alvo. Ele vai fazer lançamentos de flecha. E esses lançamentos eles vão poder ser avaliados quanto a 3 aspectos. Bom, se ele acerta ou não o alvo, então isso seria o sucesso ou a acurácia do lançamento. A habilidade, se o lançamento é hábil, veja que eu, por exemplo, como um principiante, poderia pela primeira vez atirar, orientado ao alvo, acertar por sorte. Então seria um lançamento acurado, mas não seria um lançamento hábil. Então, se nós formos avaliar um lançamento, é de se esperar não só que ele seja acurado, um bom lançamento. Novamente, nós estamos falando de uma atividade que é estruturada por um fim. O fim aqui é atingir o alvo. Então, nós estamos avaliando quão bem o nosso arqueiro está atingindo esse alvo. Não basta acertar o alvo. É preciso que ele acerte o alvo habilmente. Isso faz parte do modo como nós avaliamos, né, o lançamento que o arqueiro está fazendo. Mas essas duas características, a acurácia e a habilidade, também não parecem ser suficientes para avaliar um lançamento como um ótimo ou um bom lançamento. É preciso que também esse lançamento tenha aquilo que a gente chamaria de aptidão, ou seja, o sucesso ou a acurácia deve se dever à habilidade. Então imagina que o nosso arqueiro faz o seu lançamento com base nas suas habilidades já bem adquiridas e acontece o seguinte, ele faz o lançamento e aí uma ventania tira a flecha, enfim,
da direção do alvo, ela iria acertar o alvo se não fosse por essa ventania, mas pouco antes, né, da flecha atingir ou passar, né, ao largo do alvo, uma segunda ventania numa outra direção faz com que a flecha, né, volte novamente para o centro do alvo e acabe então atingindo o alvo. Então, num certo sentido, a gente pode dizer que o lançamento ele foi acurado, ele foi hábil, porque o arqueiro mobilizou as suas habilidades, né, esticou a corda, fez a direção corretamente, como se esperaria, que em condições normais o levaria então a atingir o alvo, ou proximamente o centro do alvo. Então ele mobilizou as habilidades que ele já tem de um modo adequado, mas por conta dessa interferência, né, dupla, um golpe de azar no primeiro momento e um golpe de sorte no segundo momento, a gente não pode dizer que a acurácia desse lançamento se deveu sobretudo à sua habilidade. Na verdade, nesse caso, claramente a acurácia se deveu a esse golpe de sorte, né, da segunda ventania que trouxe de volta, né, a flecha para o centro do alvo. Então, os casos em que a gente vai dizer que o lançamento é um ótimo lançamento, é um caso em que a gente precisa das três características: sucesso, habilidade e aptidão. Ou seja, imagina agora uma situação em que o nosso arqueiro faz o lançamento, ele atinge o alvo, ele exerceu a sua habilidade, a sua competência adquirida por treinamento, e o lançamento, né, ou seja, a flecha atinge o centro do alvo devido justamente à sua perícia, à sua habilidade. Não porque houve um vento mais forte, mais fraco, enfim, tirando e depois colocando de novo a flecha, né, na direção correta. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a acurácia se deveu, sobretudo, à aptidão. Quando isso acontece, a gente pode dizer, então, que o lançamento do arqueiro é um ótimo lançamento, é um lançamento muito bom. Novamente, nós estamos avaliando a qualidade do lançamento que o arqueiro está fazendo de acordo com essas três características. Isso é justamente a dimensão normativa dos lançamentos, dos desempenhos. E é justamente isso que o Souza vai dizer que nós encontramos também quando nós olhamos para o fenômeno da crença. Então, quando essas três coisas estão juntas, né, sucesso, habilidade e sucesso por causa da habilidade, que é a aptidão, a gente vai poder dizer que esse lançamento é ótimo, que esse desempenho é ótimo, e o termo que o Souza usa para condensar um lançamento que tem essas três características é dizer que é um lançamento apto. E mais do que isso é uma conquista, né, no sentido em que o sujeito merece crédito por esta conquista, né? Então, a dimensão normativa também diz respeito a isso. Nós estamos dizendo que aquele indivíduo conquistou algo que tem algum valor, é uma conquista, ele recebe mérito justamente por ter feito um bom lançamento. Comparativamente a uma situação em que ele faz um mau lançamento, ele não vai receber nenhum crédito por isso. Então, o próximo ponto é a gente fazer o paralelo disso com as crenças. Mas para chegar lá, é importante a gente fazer rapidamente uma consideração sobre as competências ou habilidades, né? Como que o Souza está entendendo as competências, né? Porque ela tem uma série de características também, ela tem uma estrutura, que ele vai dizer. Isso é importante porque mais à frente, quando a gente for avaliar a resposta que ele dá para o argumento do sonho, é importante a gente ter em mente como que o Souza está entendendo a competência. Então, a competência, na verdade, que é algo mais abrangente, ela é entendida em termos de três componentes. Ela tem uma constituição, que é de fato constituída, então, ou compreende as habilidades do arqueiro, que é, enfim, a sua habilidade de se posicionar, de tensionar o arco, de fazer o lançamento de modo adequado, né? Tudo aquilo que envolve as suas habilidades motoras, mas não necessariamente só motoras, avaliativas também, para que ele faça um bom lançamento. Então, esse seria um dos elementos fundamentais aí da competência. Mas a competência, ela envolve também características ambientais e envolve também determinadas características que dizem respeito à condição na qual o agente se encontra. É isso que os dois próximos componentes dizem respeito, a condição e a situação. A condição diz respeito
as características em que se encontra o nosso agente no momento. Por exemplo, estar acordado, estar sóbrio, ou seja, ele está numa boa situação para poder exercer as suas habilidades. Então, imagine que o sujeito não estivesse acordado, ou mesmo não estivesse minimamente sóbrio. Essa não é uma condição em que você fará o melhor uso das suas habilidades. Então, para fazer um melhor uso das suas habilidades, você precisa estar em determinadas condições. A mesma coisa com a situação. Aqui diz respeito às situações externas, ou seja, a sua habilidade, para que ela seja bem exercida, ela também pressupõe determinadas situações, condições ambientais. Então, se eu estou falando, por exemplo, da minha competência perceptual, é importante que a situação seja uma em que a luz seja adequada. Se eu estou falando da competência do arqueiro, para além, enfim, da condição de iluminação ser também adequada, é preciso que a situação seja tal que os ventos sejam normais, para que não haja aquele golpe, enfim, de azar e de sorte de um vento muito forte, depois, enfim, tirar a flecha do centro do alvo e um outro vento, né, também muito forte, colocar a flecha de volta para o centro do alvo. É preciso que a situação, no momento do lançamento, seja uma situação em que as condições são minimamente normais. Então, a competência, ela tem essa estrutura em que 3 componentes têm de estar presentes, né? A constituição, que são as habilidades do indivíduo para realizar uma determinada ação, a condição, ou seja, ele tem que estar numa boa condição para exercer essas habilidades, senão ele nem mesmo as exerce, a gente nem pode dizer que ele exerceu essas habilidades, ele falhou em exercer essas habilidades porque ele não estava na condição apropriada para exercê-la. E a mesma coisa com respeito à situação, ele precisa estar nas situações adequadas para exercer as suas habilidades, senão ele também nem mesmo vai conseguir exercer as suas habilidades. Agora sim, a gente pode voltar para a situação da crença e tentar entender o que é a crença apta. E o que o Souza vai sugerir é justamente uma nova definição de conhecimento. Conhecimento, então, é crença apta. Crença apta é uma conquista epistêmica, uma que manifesta a competência relevante do crente em obter a verdade. Veja, então, que a gente está falando aqui de habilidades que vão visar a crença, então, né, o ato de crer, resulta de habilidades que visam obter a verdade. E a gente vai poder, então, avaliar, né, essas tentativas de obter a verdade, segundo aquela estrutura que a gente viu, em que acurácia, habilidade e aptidão são dimensões, né, que a gente espera encontrar numa boa tentativa de acreditar na verdade. Então, a gente vai poder dizer que um indivíduo sabe, né, uma determinada proposição, né, se e somente se, né, essa crença for apta. E o que significa dizer que uma crença é apta? Bom, ela é verdadeira, ou seja, ela é acurada, ela é habilidosa, no sentido que ela resulta, né, do exercício de uma habilidade, por exemplo, a minha habilidade de discriminação perceptual, a minha habilidade inferencial, então as nossas habilidades intelectuais aqui, no caso do conhecimento, é o que está em jogo. Então essa crença ela tem que ser o resultado de uma habilidade, ela tem de ser acurada, ou seja, verdadeira, e ela tem de ser verdadeira porque habilidosa. Isso seria justamente a aptidão. Então, se eu tenho essas 3 características, eu posso dizer que esse indivíduo tem, então, uma crença que é apta. E sendo uma crença apta, ele tem, então, um caso de conhecimento. Veja que não basta, então, eu ter uma crença verdadeira, não basta eu ter uma crença verdadeira e habilidosa, eu preciso, na verdade, que o que explica a acurácia dessa crença, ou seja, o que explica por que o indivíduo atingiu uma crença que é verdadeira, eu preciso que o que explica isso seja justamente o exercício da sua habilidade. Se eu tiver as 2 coisas, mas a verdade não se deve ao exercício habilidoso, então eu não vou ter um caso de conhecimento, ou seja, verdadeiro porque habilidoso é uma característica fundamental da crença apta. Então a crença apta precisa das 3 características, né? Ser verdadeira, ser o resultado de uma habilidade intelectual, né, ou cognitiva, e o indivíduo conquista, né, uma crença verdadeira porque ela resultou do exercício
de uma habilidade. E isso é interessante porque a gente consegue explicar pelo menos alguns dos casos do Gettier. Isso não vai explicar todos os casos do Gettier, mas vai explicar alguns dos casos do Gettier. A gente vai ver que outros casos do Gettier, o Souza vai dar um tratamento diferenciado e em alguns casos até um pouco inusitado. Mas vamos pegar o caso pelo menos do relógio. Né? No caso do relógio, vocês lembram, o sujeito está olhando para um relógio que já parou de funcionar há 12 horas e ele olha para o relógio, são 6 horas, está marcando, né, no relógio que são 6 horas, coincidentemente são 6 horas de fato, e o sujeito tem então uma crença verdadeira, justificada, porque ele ainda não tem nenhuma razão para poder pensar que esse relógio não está funcionando, e ele sabe ler as horas, então é uma crença razoavelmente justificada, mas no entanto, né, claramente não é um caso de conhecimento, porque, enfim, é um caso em que a verdade da crença é meramente, né, por sorte. Né? Não temos aqui nada que esteja eliminando a sorte. Né? Se ele tivesse olhado 5 minutos antes ou 5 minutos depois para as horas, ele teria obtido uma crença falsa. Então, se a gente for olhar pela estrutura que o Souza colocou para a gente pode dizer, bom, a crença ela é verdadeira, acurada? Sim, ela é verdadeira e ela é acurada. São 6 horas de fato agora. E o sujeito acabou de olhar, né, no relógio, que são 6 horas. Ela é habilidosa? Bom, de fato, essa crença ela é habilidosa, porque esse sujeito sabe olhar as horas, ele não foi negligente, ele não tem ainda, como eu disse, nenhuma razão para poder pensar que esse relógio está quebrado. Então, ela foi de fato, né, essa crença ela foi de fato o resultado do exercício de uma determinada habilidade. A crença de fato resultou do exercício de uma habilidade. Agora, a acurácia se deve à habilidade? Não. Se eu for explicar por que essa crença é verdadeira, não porque o indivíduo obteve essa crença, veja a diferença. Uma coisa é porque ele obteve essa crença. Ele obteve essa crença porque ele usou a sua habilidade de ler as horas. Basicamente é isso que explica. E ele exerceu bem essa habilidade, dado o contexto em que ele se encontrava. Não tinha ainda nenhuma razão para suspeitar que o relógio está quebrado. Então, por que ele obteve a crença? Sim, por conta do exercício da sua habilidade de ler as horas. Agora, a acurácia, a verdade da crença é explicada. Ou seja, por que ele obteve uma crença verdadeira? Foi porque ele exerceu a sua habilidade? Não. A acurácia, nesse caso da crença, ela se deve a um evento completamente fortuito. Então isso é interessante porque, pelo menos esse caso do Gettier, o Souza explica. Isso não é uma crença apta, não sendo uma crença apta, não é um caso de conhecimento, então eu estou dando o veredito que é esperado para esse caso, que justamente não é um caso de conhecimento. A definição tradicional do conhecimento diria que ainda era conhecimento e a gente tinha então aquela situação incômoda, né? Tem uma crença verdadeira justificada, então deveria ser conhecimento, mas não é claramente um caso de conhecimento. E o Souza está dizendo, bom, esse não é um caso de crença apta, porque a terceira condição não foi satisfeita. Se a terceira condição não foi satisfeita, então não é um caso de conhecimento. Bom, é justamente isso que a gente esperava. Bom, agora eu vou introduzir uma série de casos para a gente explorar um pouco mais o alcance dessa noção de crença apta e como, eventualmente, o Souza vai acabar lidando com outros casos de Gettier e chegar também no caso do sonho, que é um dos problemas que a gente precisa enfrentar. Então a gente começa com um caso normal, então por isso mesmo que seria o caso norma, então são exemplos que aparecem no texto do Souza também, e a norma, enfim, é uma percebedora normal que está, enfim, olhando para suas mãos e acreditando, enfim, que ela tem uma mão ou duas mãos, vamos supor que ela está olhando para suas duas mãos, e acredita, né, com base nessa experiência perceptual, que ela tem, então, duas mãos. Então ela tem uma competência visual, ela tem a habilidade, né, de discriminar mãos de outros objetos, aprendeu já a fazer isso. Se fosse uma criança muito pequena e talvez ainda não soubesse fazer essas discriminações, ela já sabe fazer essas discriminações, então ela tem, enfim, a habilidade adequada. Ela está acordada, está sóbria, então ela está em condições adequadas para poder fazer o exercício das suas habilidades perceptuais, né? Se ela estivesse, por exemplo, embriagada, pode ser que ela não conseguisse mais discriminar, bom, num estágio bem elevado aí de embriaguez, já a sua mão de outros membros do seu próprio corpo.
E a iluminação também é perfeitamente normal. Então a sua situação é uma situação boa. Dada a presença desses três elementos, né, constituição, condição e situação, a gente pode dizer que a norma está numa condição muito boa para obter, né, uma crença apta com respeito, por exemplo, né, tenho duas mãos ou estou vendo as minhas mãos. Agora a gente poderia, voltando ao assunto que a gente já viu na primeira parte da aula, será que essa crença da norma ela é segura? Não, ela não é segura. Por que ela não é segura? E aqui é o problema justamente do argumento do sonho, porque muito facilmente Norma poderia estar sonhando. E se Norma estivesse sonhando, muito facilmente ela poderia chegar a uma crença falsa. Quando ela diz estou vendo, não que eu tenho duas mãos, mas que eu estou vendo duas mãos, bom, se ela está sonhando, ela não está vendo mãos alguma, pelo menos as mãos dela ela não está vendo se ela está sonhando, ela está com os olhos fechados, então ela não pode estar vendo as mãos, ela pode até estar sonhando com as suas mãos, mas não vendo as suas mãos. Então ela teria uma crença falsa. E o ponto é, como o cenário do sonho é um cenário provável, a crença que ela está obtendo é uma crença insegura, já que muito facilmente ela poderia estar crendo, né? Vejo duas mãos, quando no fundo ela não está vendo duas mãos, ou seja, seria falso que ela está vendo duas mãos. Então essa crença ela não é segura. Mas, no entanto, vai dizer o Souza, ela é uma crença apta. Ela é uma crença que foi exercida nas condições adequadas, na situação adequada e com base em habilidades adequadas. São as habilidades discriminatórias que esse agente, que a norma, adquiriu com treinamento. Então é uma crença apta, embora não seja uma crença segura. Então ele está querendo fazer uma separação, ou seja, eu posso ter crenças aptas, mesmo que elas não sejam seguras. Depois, mais à frente, a gente vai avaliar o quão bom ou ruim é fazer essa separação. Mas ele está aqui dizendo, olha, numa situação normal, por mais que a crença não seja segura, ainda assim essa crença ela é apta, porque ela atende aquelas três condições avaliativas que nós já identificamos. A norma obteve uma crença verdadeira. Essa crença foi o resultado do exercício de uma habilidade de discriminação, uma habilidade perceptual. Ela exerceu essa habilidade em condições adequadas, a gente está assumindo aqui que ela estava acordada e sóbria, e as condições de iluminação eram perfeitas. Então, numa situação como essa, esse ato de crer, né, vejo duas mãos, é um ato bom, né, que pode ser avaliado como uma conquista da norma, ainda que não seja segura. E depois a gente vai ver como que o Souza vai lidar com esse aspecto. O próximo caso é o caso do José. Ele está observando uma superfície de um caleidoscópio e tem um sujeito, que é o brincalhão, que controla, né, tanto a cor da luz que está sendo projetada sobre essa superfície, quanto também a cor da superfície. Ele pode fazer modificações, né, em ambos os aspectos, tanto a cor da superfície quanto a cor da luz, sem que o nosso José, né, tenha qualquer conhecimento disso. Então esse brincalhão, ao fazer esses controles, ele pode colocar lá, por exemplo, uma superfície vermelha e a luz branca, né, normal, ou ele pode inverter e colocar então uma superfície branca e uma luz vermelha. E para todos os efeitos, o nosso José ele vai ver como se fosse, né, nos dois casos, uma superfície vermelha. E a questão agora é saber se o José pode obter crenças aptas numa situação como essa. Vamos imaginar primeiro que nós estamos na seguinte situação. Ele está olhando para uma superfície vermelha e a luz é branca. E ele está exercendo as suas habilidades perceptuais, no caso, a habilidade de fazer discriminação entre as cores. Ele já aprendeu, enfim, estamos falando aqui de um adulto, sabe discriminar branco, vermelho, enfim, as cores todas. E ele está olhando para essa superfície. As condições de iluminação no momento são boas, luz branca. E a questão, então, bom, será que ele tem uma crença apta? O Souza vai dizer, bom, numa situação como essa, parece que sim, né? Ele exerceu a habilidade de discriminação, ele está sóbrio, ele está acordado, então a sua condição é boa, e a situação é boa, porque a luz que está incendido sobre a superfície é uma luz habitual, uma luz normal. Agora, é uma crença segura? Claramente não é uma crença segura. Por quê? Muito facilmente ele pode vir a crer falsamente que a superfície é vermelha, já que o nosso brincalhão poderia, sem que ele soubesse,
ter colocado, né, a situação de uma maneira um pouco diferente. A superfície branca sob luz vermelha. Como o nosso José não sabe disso, então muito facilmente ele poderia ter vindo a ter uma crença falsa. Mas o Souza está dizendo, mas mesmo assim, essa crença é uma crença apta. E, portanto, é conhecimento. Mesmo que não seja seguro, é conhecimento. Ele está fazendo a distinção. Uma coisa é crença segura, outra coisa é crença apta. E estou sustentando que conhecimento é crença apta. Então, segurança não vai ser um requisito para o Souza do conhecimento. Depois a gente vai ter que ver como que ele vai acomodar. Porque, claro, tem uma certa insatisfação aqui em dizer que temos conhecimento, mesmo que as nossas crenças não sejam absolutamente seguras. Bom, por fim, nós temos o caso do Antônio, que é um caso que a gente diria que é um caso de Gettier, normalmente, né, que é justamente o caso do celeiro. Então, o Antônio está olhando para um celeiro, né, que é muito raro em um determinado país, já que nesse país, como a gente viu, ele é composto de celeiros falsos, né, a maior parte dos celeiros que estão nesse país são de celeiros falsos, e o nosso Antônio está olhando justamente agora para um único celeiro real, e está acreditando, né, que ele está diante, então, de um celeiro. Aí a gente pode se perguntar, será que essa crença é apta? E o Souza vai dizer, olha, na verdade, ela é apta sim, porque esse indivíduo, vamos supor, ele de fato tem a competência de discriminar celeiros, sei lá, de outras construções que normalmente nós encontramos em fazendas, né, a casa principal, um curral e várias outras construções que você pode encontrar numa determinada fazenda. Então, ele é um hábil discriminador de celeiros em condições normais. E a situação na qual ele se encontra é uma situação em que a iluminação é boa, a sua condição também é boa, ele está sóbrio, ele exerceu a sua habilidade de discriminação. Então, aquelas três condições, né, a acurácia, ele obteve uma crença que nesse caso específico é verdadeira. A acurácia, a habilidade, ele exerceu a sua habilidade. E a acurácia se deve à sua habilidade? Bom, sim, se deve à sua habilidade. Já que ele exerceu uma habilidade que de fato o permite discriminar corretamente, nas condições e situações adequadas, celeiros de outras coisas. Então, sim, ele obteve uma crença verdadeira e que é apta ao mesmo tempo. Mas ela é segura? Bom, claramente não é segura, e a gente já viu que essa era uma das razões pelas quais nós diríamos que o sujeito não tem conhecimento. Mas o Souza está disputando isso, ele está dizendo, bom, na verdade, é um caso de conhecimento sim, é um caso de crença apta, embora não seja uma crença segura, porque muito facilmente ele poderia ter tido uma crença falsa. Então ele tem uma crença que é insegura, mas o Souza vai dizer, é sim uma crença apta. Então, o que ele está sustentando, o Souza, que nesses três casos, né, o da Norma, o do José e o do Antônio, são análogos no sentido em que, nos três casos, nós temos crenças que são aptas, mas que, no entanto, são crenças que são inseguras. Né? Muito facilmente, nos três casos, o indivíduo poderia ter acreditado falsamente. No caso da Norma, por conta da possibilidade do sonho, que é uma possibilidade provável. No caso do José, porque tem um brincalhão que está modificando a situação. E no caso do Antônio, porque, enfim, muito facilmente ele poderia ter olhado para um celeiro que não é exatamente um celeiro, é só uma fachada de celeiro. Então, são casos de crenças inseguras. Mas são casos de crenças, todos os três, como eu já defendi. Segundo Souza, são crenças que são acuradas, habilidosas e acurada porque habilidosas. Então, são casos de crenças aptas. E se são casos de crenças aptas, são casos de conhecimento. Claro que agora a gente pode se perguntar, bom, mas será que esse resultado ele é desejável? E aí o Souza vai dizer o seguinte, bom, vamos pensar o seguinte, será que segurança de fato é aquilo que a gente deveria identificar com conhecimento? Aí ele vai dizer, vamos imaginar uma situação em que você tem segurança e não tem aptidão. Será que isso seria uma boa situação? Então, o Souza volta para o caso do arqueiro para mostrar isso. Imagina a situação em que você tem uma espécie de imã, ou também um anjo bondoso, e toda vez em que o arqueiro faz esse lançamento,
vai ter lá certas condições, ou o anjo bondoso conduz a flecha ao centro do alvo, ou também, enfim, esse imã vai fazer com que a flecha atinja o centro do alvo, mas qualquer que seja o cenário, o nosso arqueiro sempre vai atingir o centro do alvo. Então é uma situação absolutamente segura. E pode até ser o caso que haja habilidade, ele fez os lançamentos hábeis, mas não há aptidão. A gente não vai poder dizer que a verdade se deve à habilidade. A acurácia, no caso aqui, né? A acurácia dos lançamentos. Ela se deve a essa condição, que tem um anjo que está guiando as flechas, ou tem um imã lá atrás que está puxando as flechas para o centro do alvo. É isso que explica mais a acurácia nesses casos do que a habilidade. Não fica claro que se deveu à habilidade. Então é uma situação que você não tem aptidão, e sendo uma situação que não tem aptidão, a gente não vai dizer desse arqueiro que ele tem crédito pelas acurácias que ele obtém nos seus lançamentos. E a mesma coisa o Souza vai sugerir com respeito, então, ao conhecimento. Não adianta a gente estar em uma situação que garanta que as nossas crenças serão seguras, se a gente não pode dizer que as crenças que estão sendo obtidas se devem, ou seja, que a verdade, que a acurácia dessas crenças se devem ao exercício das nossas habilidades intelectuais. Se eu não puder dizer isso, eu não vou merecer qualquer crédito por essa crença verdadeira, ou seja, não será um caso de conquista. Assim como no caso do arqueiro que a gente está vendo aqui agora, tendo segurança, não é um caso em que eu vou poder dizer que os lançamentos que ele está fazendo são casos de conquistas. Por quê? Porque não tem a aptidão. Então, a aptidão parece ser necessária para que a gente, de fato, veja um lançamento como sendo um bom lançamento. E é isso que nós queremos quando nós falarmos também de conhecimento. Uma boa tentativa de obter a verdade. E para isso eu preciso da aptidão também. Então, segurança não é suficiente para o conhecimento. Agora, será que esse resultado do Souza de que crença apta é conhecimento é desejável? Porque ao mesmo tempo a gente está dizendo, bom, tudo bem, não é suficiente, mas será que não seria necessário? Será que a gente não deveria pelo menos manter a segurança como uma condição necessária? E o Souza vai dizer que não. Ele vai dizer, olha, a fragilidade da competência, que é justamente uma situação em que a crença não é muito segura de um agente, impacta minimamente ou nada a aptidão do seu desempenho corrente. Ou seja, se a aptidão de fato é aquilo que vai nos dar o conhecimento, por mais que seja insegura a crença, isso não vai eliminar o conhecimento, ele está sugerindo. Mas a gente pode pressionar, mas não deveríamos colocar como uma condição necessária? E ele vai dizer o seguinte, mas pensa o seguinte, se a gente negar, por exemplo, no caso do José, que tem então uma crença apta, mas que claramente ela é insegura porque o nosso brincalhão, né, facilmente poderia ter mudado as condições e o José então teria uma crença falsa. Ele vai dizer o seguinte, se a gente negar conhecimento nesse caso, porque a gente quer que coloque então uma condição de segurança como uma condição necessária, ainda que ela não seja suficiente para o conhecimento, então ele vai dizer, olha, pega de novo aquela situação do nosso arqueiro, enfim, numa situação normal. Então ele está lá fazendo os seus lançamentos e ele faz um determinado lançamento, atingiu o centro do alvo, isso foi porque ele exerceu as suas habilidades e a acurácia também se deve à habilidade, é apto. Mas o Souza vai dizer o seguinte, olha, embora no momento em que ele fez o lançamento, o vento era normal, ou seja, a situação e a condição eram boas, ele também estava sóbrio, poderia muito bem ser o caso que estivesse uma ventania próxima chegando, né? 5 minutos ou até menos, né? 1 minuto a mais ou a menos, chegaria uma ventania que faria com que esse mesmo tiro não atingisse o centro do alvo. Então, num certo sentido, a situação do nosso arqueiro não é segura, mas, no entanto, o Souza vai dizer, a gente não teria a inclinação de dizer que aquele lançamento que ele fez antes de chegar a essa ventania não foi, enfim, um lançamento apto, que não é um lançamento pelo qual o nosso arqueiro mereça crédito. Muito pelo contrário, a gente vai dizer, merece crédito do mesmo jeito. Ele não tem controle sobre o vento, mas ele fez no momento em que a ventania ainda não tinha chegado, ou seja, que as condições
eram boas, a situação era boa, e nós vamos avaliar, sim, como um bom lançamento. Então, se eu quisesse negar ao José, na situação em que ele se encontra, que é uma situação boa, que ele tem uma crença apta, se eu quiser negar que ele tem uma crença apta quando a superfície é vermelha e a luz é branca, eu deveria negar também que o nosso arqueiro não está fazendo um lançamento bom, simplesmente porque tem, né, a possibilidade de chegar 1 ou 2 minutos, uma ventania que, né, faria com que o mesmo lançamento, ou um lançamento com as mesmas qualidades, não atingisse o alvo ou o centro do alvo. Isso parece muito contraintuitivo. Aí o Souza vai dizer, bom, então a gente também não deveria dizer que o nosso José não tem uma crença apta. E mais do que isso, a gente não deveria dizer que o nosso José, e mesmo o Antônio, diante então do único celeiro verdadeiro, né, naquele país repleto de fachadas de celeiro, que a gente não deveria recusar que eles têm crenças aptas. E nós deveríamos dizer que eles têm, sim, conhecimento. Embora conhecimento não seja, então, acompanhado de segurança. Segurança não é, então, um requisito necessário. Já não era suficiente, mas também não vai ser considerado como necessário. Mas, no entanto, o Souza também fica com o pé atrás em jogar fora, né, completamente a noção de segurança. E ele vai aceitar que, bom, a segurança ela tem uma certa relevância do ponto de vista epistemológico, né? A facilidade, né, com que uma situação seja inadequada para o exercício de uma competência, ela não parece ser epistemicamente irrelevante. Parece que, de fato, eu estar atento, né? Vamos supor que eu vou exercer uma determinada habilidade. Eu estar atento com respeito a se a condição e a situação são boas, para que eu consiga garantir que o exercício das minhas habilidades seja majoritariamente acurado, ou seja, bem sucedido, parece ser algo importante. E a mesma coisa vai se aplicar também nas nossas tentativas, né, de obter crenças verdadeiras. Estar atento se a minha condição e situação são boas vai ser bastante relevante para que eu só exerça, então, por exemplo, a minha habilidade em situações e condições que vão, né, me levar a crenças que são acuradas. Então, não parece que seja absolutamente irrelevante eu simplesmente ignorar, né, a situação e condição em que me encontro. Bom, se a situação for boa, ok, você vai ter uma crença apta. Se a situação não era boa, você não vai obter uma crença apta. Mas, enfim, não há nada que se faça, não há nada que a gente vai exigir do agente com respeito a isso. Não, talvez a gente precise demandar do agente que ele fique atento, né, sobre se ele está exercendo as suas habilidades em condição e situação que são boas. E é para isso que o Souza, então, vai introduzir a distinção entre conhecimento animal e conhecimento reflexivo. Então, embora possa ter parecido contraintuitivo, né, dizer que no caso do Antônio, que está olhando lá para o celeiro, no caso do José, que está olhando lá para a superfície no caleidoscópio, que eles têm conhecimento, o Souza vai dizer, olha, eles têm conhecimento animal, porque eles têm crença apta, mas eles não têm aquilo que a gente vai chamar de conhecimento reflexivo, ou seja, uma crença animal aptamente notada. O que é isso? É uma crença de segunda ordem que o indivíduo tem, em que ele detecta que a condição e situação para o exercício de uma habilidade de primeira ordem, habilidade discriminatória, por exemplo, lá no caso das cores do José, ou de celeiros, no caso do Antônio, que essa habilidade foi exercida na condição e na situação adequada. Então, se ele tem uma crença apta de segunda ordem, de que a situação e condição para exercer essa habilidade discriminatória são adequadas, né, que essa condição e situação são adequadas, então ele vai poder ter uma crença animal aptamente notada, ou seja, ele vai poder dizer que a sua crença de primeira ordem, por exemplo, isto é um celeiro, ou isto é vermelho, foi uma crença obtida de modo adequado, ou seja, foi obtida em condição e situação adequada. Se ele tem isso, então ele vai ter uma crença animal aptamente notada. Então, com isso, ele vai dizer, bom, claro que em muitas situações o que a gente vai querer é mais do que um conhecimento animal, a gente vai querer conhecimento reflexivo,
Mas disso não se segue que a gente deveria recusar ou ignorar essa noção de conhecimento animal, já que vimos que a noção de aptidão parece ser, de fato, muito importante, especialmente se a gente entende o conhecimento como uma noção normativa, ou seja, segurança, de fato, não era suficiente, não era necessário para o conhecimento. Começa a ser relevante quando a gente fala de conhecimento reflexivo, já que, de fato, se eu tenho conhecimento reflexivo, uma das consequências de ter conhecimento reflexivo é que, de fato, eu vou ter crenças que são seguras, já que eu vou estar atento a obter crenças, exercendo habilidades na situação e na condição adequadas. É isso que a gente vai fazer. Para introduzir um pouco melhor essa distinção entre conhecimento animal e conhecimento reflexivo, o Souza vai introduzir o caso do caçador. O exemplo aqui do Souza mesmo, não meu, já que envolve crueldade com animais. Então a gente sai da situação do arqueiro, que tinha como objetivo simplesmente atingir o alvo. O nosso caçador continua com o objetivo de atingir um determinado alvo, que seria um determinado animal, mas ele tem também um outro objetivo, que é selecionar os lançamentos. Ele não pode simplesmente sair atirando a esmo, porque ele vai espantar justamente um animal que ele gostaria de atingir. Então ele precisa selecionar o momento do disparo. Isso não era tão relevante para o nosso arqueiro. Ele poderia sair disparando ininterruptamente, e, bom, atingindo o alvo, ótimo, e vamos em frente. Já o nosso caçador não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, ele vai prejudicar justamente o seu objetivo primário, já que o alvo vai fugir, vai sair do lugar. Então ele precisa selecionar o momento adequado de fazer o seu lançamento. Então, os seus lançamentos, eles vão poder ser avaliados em duas dimensões. Ele vai ser avaliado com respeito à execução do lançamento. Aí, novamente, todas aquelas características que a gente já viu com respeito ao arqueiro se aplicam aqui, porque esse lançamento precisa ser acurado, ele precisa ser hábil e ele precisa ser acurado porque hábil. Ou seja, esse caçador também precisa ter as mesmas habilidades que o nosso arqueiro tinha, mas ele precisa ter algo a mais. Além dessa habilidade, enfim, de manejar o arco e assim por diante, ele precisa ter uma capacidade de decidir quando lançar a flecha. Então veja, os lançamentos continuam os mesmos, só que a gente agora está avaliando em dois níveis. A gente está avaliando os lançamentos que esse caçador está fazendo com respeito à sua execução, da maneira como a gente já avaliava o arqueiro, e a gente está avaliando também os lançamentos agora com respeito ao momento em que o lançamento está sendo feito. E se esse caçador efetivamente ele é hábil nas suas decisões, o que ele vai estar engendrando, ao tomar então boas decisões de quando lançar a flecha, é uma situação em que a maior parte dos seus lançamentos vão ser lançamentos bem-sucedidos, ou seja, ele vai maximizar a chance de sucesso. Não só serão, no caso em que é sucesso, eles se devem à habilidade, mas mais do que isso, ele só vai exercer a sua habilidade nos casos em que, ou na situação e condição em que mais garantidamente se obtém sucesso. Ou seja, ele vai estar atento à sua condição e situação de tal modo que ele vai maximizar a chance de sucesso. Então, num certo sentido, ele vai obter uma espécie de segurança. A maior parte dos lançamentos do nosso caçador, se ele de fato é alguém competente para tomar essas decisões, poderia não ser, está ainda aprendendo, mas uma vez que ele aprenda a tomar essas decisões, ele vai ter lançamentos que são então seguros, porque majoritariamente ele só vai exercer a sua habilidade na situação e condição adequadas. E aí isso vai permitir o Souza então introduzir uma tríade aqui de distinções. A gente vai poder dizer que o lançamento do caçador ele é apto, se a sua acurácia manifesta a sua habilidade. Aqui não muda muito em relação ao arqueiro, isso a gente já tinha no arqueiro, isso depende só dele estar exercendo lá as suas habilidades de usar o arco e a flecha. Mas ele também vai poder ser meta-apto, porque isso aqui diz respeito à decisão do caçador de que aquele momento, aquela situação, aquela
condição eram adequadas para fazer o lançamento, e ele vai poder ser também completamente apto. Mas por que isso? Porque o seguinte, nós podemos ter um lançamento que é apto e não é meta-apto. O sujeito simplesmente fez, o nosso caçador, né, ele fez o lançamento, mas sem levar em consideração a situação e a condição, sem fazer o juízo de que a situação e a condição eram boas. Então eu posso ter um lançamento apto sem ser meta-apto. Mas eu posso também ter uma situação de um lançamento que foi meta-apto, ou seja, o indivíduo, de fato, tomou a decisão com base na competência de tomar essas decisões, de que a situação e a condição era boa para poder exercer a sua habilidade, mas, no entanto, ele não conseguiu fazer um disparo que fosse apto. Enfim, na hora que ele foi exercer a sua habilidade, teve alguns percalços e não conseguiu. O momento que ele, ou seja, ele decidiu corretamente que aquele era o momento de exercer a habilidade de fazer o lançamento, mas não conseguiu ser apto porque teve percalços e não conseguiu exercer a sua habilidade de fazer o lançamento. Então, podemos ter meta-apto sem ter o apto. Agora, a situação ideal é justamente quando eu tenho um lançamento que é completamente apto, ou seja, o lançamento ele é apto justamente porque foi guiado pela decisão de fazer o lançamento exatamente naquele momento, ou seja, apto. Por quê? Meta-apto. Não só é apto, não só é meta-apto, mas é apto porque meta-apto. Ou seja, o sujeito exerceu a sua habilidade de fazer o lançamento naquele momento porque ele decidiu aptamente que aquele era o momento adequado de exercer as suas habilidades, né, de fazer lançamentos com arco e flecha. De um modo muito semelhante, o Souza vai estabelecer um paralelo disso com as crenças. A gente vai poder ter conhecimento animal, que equivale simplesmente à crença apta. Então a gente lembra o nosso José, o nosso Antônio tem crença apta, eles têm conhecimento animal. No entanto, eles não têm conhecimento reflexivo, porque conhecimento reflexivo é equivalente à crença animal aptamente endossada, ou seja, nós estamos falando de um agente que está avaliando que a sua condição e situação são adequadas para poder exercer as suas habilidades doxásticas ou discriminatórias, a gente está falando aqui de conhecimento perceptivo, independentemente dele ter feito o exercício dessas habilidades, né? Então o conhecimento reflexivo está dizendo respeito só a esse juízo de segundo nível sobre se estou ou não estou em condição e situação adequadas para exercer as minhas habilidades intelectuais. E posso ter isso sem conseguir exercer a minha habilidade discriminatória de modo adequado. A gente lembra, o nosso caçador também poderia ter julgado que agora era um bom momento para poder fazer o disparo, mas não consegue fazer um bom disparo. Então ele poderia ter um lançamento meta-apto sem ser apto. Eu posso ter conhecimento reflexivo sem ter conhecimento animal. Eu posso saber que agora é um bom momento para poder ter crenças perceptivas, mas falhar em ter crenças perceptivas. E posso ter, então, que essa seria a melhor situação, aquilo que o Souza vai chamar de conhecimento completamente bom. Ou seja, isso equivale à crença apta, aptamente notada. Isto é, crença animal guiada por conhecimento reflexivo. No caso do conhecimento reflexivo, eu não tinha ainda crença animal sendo guiada pelo meu juízo, né, de segunda ordem. Eu só tinha a avaliação, né, de que aquela crença, né, poderia ser obtida naquela situação ou naquela condição. Ou melhor, que aquela situação e aquela condição eram ótimas, né, para o exercício de uma habilidade que me levaria a ter uma crença apta, independentemente, né, de eu ter obtido aquela crença apta ou não. Agora, quando eu tenho conhecimento completamente bom, aí sim, aí eu tenho uma crença apta que foi obtida porque eu exerci as minhas habilidades intelectuais na situação e condição que eu julgo que são boas para o exercício daquela habilidade intelectual ou cognitiva. Ou seja, a minha habilidade de primeira ordem, que é, por exemplo, crer que a superfície é vermelha, crer que estou diante, por exemplo, de
um celeiro em vez de uma fachada de celeiro. Ela foi exercida em uma circunstância ou condição que é boa para essa habilidade discriminatória. Se eu tenho isso, aí eu vou ter então um conhecimento completamente bom. Mas é justamente isso que o Souza vai dizer que não está presente no caso do José e do Antônio, porque eles não estão em condições de determinar se a situação e condição em que eles se encontram é, de fato, né, são então condições e situações boas. Como eles não estão em condições de fazer isso, eles não podem ter conhecimento reflexivo, e eles não vão poder ter, claro, também conhecimento completamente bom. Então, essa é a diferença entre Norma, que ele vai começar a tentar estabelecer, e José e Antônio, né? Todos possuem conhecimento animal, só Norma vai conseguir ter conhecimento reflexivo ou completamente bom, mas José e Antônio não têm conhecimento reflexivo. Esse é um ponto importante de ser notado. O conhecimento reflexivo ele também envolve uma capacidade, e por ser uma capacidade, ele também tem constituição, condição e situações apropriadas. Mas o que ele faz, né, esse conhecimento reflexivo? É justamente um conhecimento que se volta para as nossas habilidades intelectuais de primeira ordem e avalia se nós estamos em situação e condição adequadas. Para poder fazer essa avaliação, eu também preciso de uma competência, não é simplesmente chute, né? Se fosse chute, a gente ainda não estaria numa situação de conseguir garantir minimamente que eu vou exercer, né, de um modo apto as minhas habilidades. Então é por isso mesmo que se eu quero falar de conhecimento completamente bom, né, como o Souza havia dito, né, se eu quiser falar de uma crença apta, aptamente notada, né, o que vai garantir esse aptamente notado é também uma competência, porque se não for uma competência, eu não vou poder dizer que esse juízo de segundo nível, ele é ele mesmo, né, apto, né, que ele é ele mesmo algo em relação ao qual o sujeito poderá receber algum crédito porque fez ele de modo, né, virtuoso. Então, eu preciso também de uma competência aqui por trás do conhecimento reflexivo, que é essa capacidade de avaliar se a situação e condição das minhas habilidades de primeira ordem, né, estão, né, sendo adequadas. E é isso que o José e o Antônio não possuem, como eu já expliquei. Agora a nossa pergunta é a Norma, né? A gente vai entrar no caso do sonho. Será que a Norma tem condições de detectar, né, a presença das condições apropriadas para, né, exercer, por exemplo, a sua habilidade de discriminar que ela tem em duas mãos? Será que ela está em condições de garantir, né, reflexivamente que ela tem conhecimento perceptivo, para que ela tenha, então, não só conhecimento animal, mas conhecimento reflexivo e conhecimento completamente bom, ou seja, ela obteve conhecimento perceptivo porque ela julgou que ela estava em condição e situação boas para exercer as suas habilidades perceptuais. Né? José, a gente já viu, não tem isso, né? Porque ele não consegue saber se ele está numa situação normal de iluminação. Né? O sujeito brincalhão tem o controle, sem que o José saiba, das condições de iluminação, e o José não tem como saber se a situação de iluminação é boa ou ruim. Então, muito facilmente, né, devido à manipulação do brincalhão, José poderia acreditar falsamente e, portanto, ele não pode ter conhecimento reflexivo. Agora a gente vai ter que se perguntar com respeito à Norma, né? Será que ela tem como lidar com o caso do sonho? Porque era o sonho que tornava a sua situação insegura, né? Será que ela pode ter conhecimento reflexivo de que ela não está numa situação de sonho? Porque só assim ela vai poder garantir que ela está exercendo as suas habilidades perceptuais, né? Vejo minhas duas mãos em uma situação e condição adequadas, né? A condição para que ela exerça a sua habilidade de discriminação perceptual é que ela esteja acordada. Se ela estiver dormindo, ela não vai estar em uma boa condição. Ela até poderia exercer isso e obter conhecimento animal sem saber que ela está numa condição boa. Vamos supor que ela está acordada e ela está exercendo, né, a sua habilidade perceptual. Vejo minhas duas mãos, tenho conhecimento animal, mas não tenho conhecimento reflexivo ainda porque não consegui, né, discriminar a situação em que
estou acordada e a situação em que não estou acordada. Então é isso que ela precisa, né? Então, por quê? Porque o cenário do sonho ele vai afetar, né, justamente a possibilidade dela ter uma crença aptamente notada, porque vai afetar a possibilidade dela avaliar se a condição e a situação em que ela se encontra agora são boas para exercer a sua habilidade discriminatória. E a pergunta que a gente tem que fazer agora é essa: nós temos, ou a norma tem, a competência, né, de supor que estamos despertos? Será que essa é uma competência que nós possamos atribuir à norma? Porque se ela tiver essa competência, então ela vai poder, né, ter uma crença aptamente notada, porque ela vai poder, né, dizer se ela está numa situação, ou ela vai poder pelo menos supor, né, justificadamente, se ela está numa situação adequada para o exercício da sua habilidade de discriminação. E aí o Souza vai dizer o seguinte: olha, quando nós estamos na vida desperta, a nossa experiência tem uma qualidade que é diferente daquela que nós estamos quando nós estamos sonhando. Aqui ele vai retomar dois pontos que aparecem tanto no Auschwitz quanto no Descartes. Na sexta meditação, o Descartes vai dizer que os nossos sonhos não têm o grau de coerência que as nossas experiências em vigília têm. Essa é uma característica dos sonhos, né? Ser menos coerentes do que a nossa experiência em vigília. Do mesmo modo, vocês devem se lembrar, o Austin, ele disse também que a experiência do sonho e a experiência em vigília são qualitativamente distintos, né? Tem um caráter onírico, né, que ele vai dizer que é marcante, né, das nossas experiências de sonho e que se distinguem, né, bastante claramente das nossas experiências em vigília. É falso, então, que sonho e vigília sejam completamente indistintos. A pergunta é se isso pode ser utilizado, claro, para que norma, então, possa agora, nesse momento, supor adequadamente que ela se encontra numa situação de estar acordada, que é uma das condições para que ela exerça sua habilidade de discriminação. Aqui só um ponto importante também. O Souza, na verdade, para lidar com o problema do sonho, ele tem duas soluções. Uma solução que se encontra no primeiro capítulo lá do Epistemologia da Virtude, que está no texto que é Sonho e Filosofia. E nesse capítulo ele vai sugerir uma teoria acerca dos sonhos. Ele vai dizer que sonhos são imaginações. Sonhos não são uma modalidade do pensamento. Imaginações não são uma forma de pensar. E isso ele vai se afastar do Descartes. Ele tem uma hipótese sobre a natureza dos sonhos. E se essa hipótese estiver correta sobre a natureza dos sonhos, então a possibilidade que eu poderia estar sonhando, que exige, enfim, um agente que seja capaz de pensar e levantar essa possibilidade, não é uma que jamais poderá ser levantada, já que em sonho eu não penso. Então, não é um cenário que sequer vai erguer. Bom, quem tiver interessado em ver essa solução, que não é a solução que aparece então no capítulo 5, que estamos discutindo agora, eu sugiro que deem uma olhada na aula da professora Andréa Fagion, que eu estou colocando aqui no vídeo, linkando aqui embaixo, que se chama Sonhos e Filosofia. Lá ela discute essa outra solução que se encontra no primeiro capítulo da Epistemologia da Virtude. E eu estou falando aqui agora da outra solução mais alinhada com a epistemologia das virtudes do Souza para o problema do sonho. Então, voltando agora, o Souza estava dizendo, a base que nós temos para poder discriminar sonho de vigília é uma razoável, porque sonhos e vigílias não são idênticos, seja porque há mais coerência na experiência e vigília, seja porque há uma qualidade distinta da experiência em vigília comparativamente ao caso do sonho. E aí ele vai sustentar, olha, numa situação em que a norma está acordada, ela tem a competência, isso é um ponto bastante interessante, que ele está dizendo o seguinte, na situação em que a norma está acordada, ela tem a competência de discriminar que ela está acordada, justamente porque ela está em condição e situação boa o suficiente para poder fazer uso dessas duas características que são distintivas do sonho e da vigília.
coerência e uma qualidade, né, distintiva do sonho em relação, né, à experiência de vigília. Então, muito embora numa situação em que eu esteja sonhando, eu não fosse capaz, né, como diria o Descartes, eu poderia estar sonhando e pensar que, enfim, estou acordado. Muito embora, quando eu estou sonhando, eu de fato não estou em condição e situação de explorar essas características da coerência e da qualidade, né, sui generis do sonho, para poder dizer que estou sonhando, justamente porque a minha competência nesse caso está debilitada, ou seja, para que as minhas competências intelectuais sejam exercidas na sua plenitude, eu preciso de determinadas condições, que é justamente a da vigília, da atenção plenas e assim por diante. No sonho, eu não as tenho plenamente. E justamente por isso, eu não consigo usar esses dois traços, que são, né, enfim, traços por meio dos quais nós podemos distinguir sonho de vigília. Mas disso não se segue, esse é o ponto muito interessante que o Souza está levantando, mas disso não se segue que essa competência não possa ser exercida quando estou acordado. Quando estou acordado, eu posso aptamente supor que estou acordado, justamente porque posso explorar essas características que são sui generis, né, da situação de vigília em relação à situação de sonho. Então, se eu tenho essa capacidade, eu posso, então, ter o juízo apto de que estou em condições adequadas para, então, exercer a norma, né, as minhas habilidades discriminatórias e ter, então, o juízo de que vejo duas mãos. Eu posso ter, então, um juízo apto de que a minha situação e condição para exercer a minha habilidade discriminatória são boas. E com isso, eu tenho, então, conhecimento reflexivo e conhecimento animal. Mais do que isso, eu tenho conhecimento completamente bom. Porque a minha crença apta, ou da norma, né, na verdade, porque a crença apta da norma de que vejo duas mãos é uma crença que ela obteve em função de ter feito o juízo de que ela se encontra acordada. E esse juízo de que ela se encontra acordada resulta dessa competência que ela tem e que é exercida na condição e situação em que ela se encontra no momento, que é estar acordada, que é a situação e condição em que ela pode explorar essas qualidades que são sui generis da vigília, comparativamente ao sonho. Então, se a gente compara a situação dela com o José, é bem diferente, né? O José não poderia, de fato, supor que as condições de iluminação são boas, porque ele exerce as mesmas competências que ele tem, que seria essa competência de segunda ordem, né? Bom, será que a situação de iluminação é boa ou ruim? Porque é a mesma competência numa situação boa, em que a iluminação de fato é boa, mas a questão é, será que eu posso supor que a condição de iluminação é boa? A mesma capacidade que ele iria exercer nessa situação boa é a capacidade que ele iria exercer numa situação ruim, né? Ele tem elas funcionando, porque ele está acordado nos dois casos, e, no entanto, o nosso brincalhão está lá impedindo que ele exerça essa competência. Então, ele não está numa situação boa para poder exercer a competência de supor que a situação de iluminação é boa. O brincalhão coloca um obstáculo para isso. Aí a pergunta, bom, será que o caso da norma seria análogo? E o Souza vai dizer, não é análogo. Na situação ruim, que é a situação em que ela está sonhando, de fato, ela não pode exercer a sua competência de supor que ela está acordada, porque essa é de fato uma situação em que ela não está em condições de exercer essa capacidade intelectual. As nossas capacidades intelectuais estão profundamente debilitadas, inclusive as capacidades de fazer suposições aptas na condição em que você se encontra dormindo. Agora, não é justamente a condição em que ela se encontra quando ela está acordada. E por isso ela vai poder exercer essa competência quando ela está numa situação boa, que é justamente a situação em que ela está acordada, e ela pode, então, com base naquelas qualidades sui generis da vigília, supor que ela está acordada e, portanto, com base nisso, ela formar um juízo perceptivo, apoiada, claro, nas suas habilidades discriminatórias, de que ela está vendo, enfim, suas duas mãos. Com isso, então, ela pode ter
conhecimento reflexivo, conhecimento animal e conhecimento completamente bom, ou seja, conhecimento animal guiado pelo conhecimento reflexivo. Ou seja, crença apta, aptamente notada. Ou seja, nós temos aqui uma solução para o argumento do sonho, né? Embora seja um cenário altamente provável, o Souza está dizendo que nós temos condições, sim, quando estamos acordados, de eliminar a possibilidade de que estamos sonhando. Podemos ter um juízo apto que nos permita, então, eliminar esse cenário e, portanto, podemos ter conhecimento de primeira ordem. Então, parece que o Souza chega numa situação bastante confortável, porque ele consegue explicar alguns casos de Gettier, dizendo que são casos em que não há crenças aptas. Outros casos do Gettier, ele vai tomar partido e dizer, bom, são casos de conhecimento, sim. Então, o caso do celeiro é um caso de conhecimento, claro, na situação que o sujeito está olhando para um celeiro de fato, não as fachadas de celeiro. Mas é só conhecimento animal. Então, o que a gente estava perdendo de vista ali era a distinção entre conhecimento reflexivo e conhecimento animal. Falta alguma coisa, de fato. A gente, em muitas situações, demanda, né, que o sujeito tenha conhecimento reflexivo, até para que as suas crenças acabem sendo mais seguras, ainda que a segurança, de fato, não seja nem necessária nem suficiente para o conhecimento. Mas quando eu começo a ter conhecimento reflexivo, eu vou, de certa maneira, né, conferindo às minhas crenças de primeira ordem mais segurança. Mas para que elas fossem conhecimento animal, esse é o ponto. Não é necessário nem suficiente. Não é como se o Souza estivesse dizendo, de fato, a segurança é completamente irrelevante. Não, ele está dizendo que ela não é necessária e suficiente para o conhecimento animal. Mas, na medida em que a gente for obtendo conhecimento reflexivo, e na medida em que a gente for guiando o nosso conhecimento animal com base no conhecimento reflexivo, a gente vai obtendo segurança. Ela só não era necessária e suficiente para o conhecimento animal. Então, parece que a gente vai obtendo, então, um resultado bastante satisfatório. Porque se, então, com conhecimento reflexivo, e que guia, então, o conhecimento animal, eu vou engendrando, né, segurança às minhas crenças, então eu vou também respondendo às inquietações céticas. Em especial, aquela, o Souza vai dizer, que era a mais dura de todas, e era justamente o argumento do sonho, porque ele é o mais provável, né? Os cenários céticos distantes, né, como seu cérebro numa cuba, gênio maligno, são muito improváveis e esse não é um cenário, então, que deveria nos perturbar, né, profundamente. Mas o do sonho, sim, mas ele parece estar oferecendo uma resposta, né, nos quadros aqui da epistemologia das virtudes para o argumento do sonho. Bom, o último problema, eu não vou falar muito sobre ele, é bem rápido, né, que seria o problema do testemunho. O problema aqui basicamente é o seguinte: o tempo todo nós estamos dizendo que para ter conhecimento, a crença tem que ser apta, e mais do que isso, tem que ser uma conquista do indivíduo, né? Ou seja, ele tem que receber mérito, justamente porque ele exerceu uma determinada habilidade. O problema do conhecimento por testemunho é que parece que quem exerceu a habilidade é a pessoa que está testemunhando, não eu que estou recebendo o testemunho, né? Então, como é que eu vou ter crédito, né, por um conhecimento que eu estou recebendo de uma outra pessoa? Essa pessoa que tem que ter crédito, né, que está testemunhando, tem que ter crédito, porque foi ela que exerceu lá as habilidades perceptivas, intelectuais, inferenciais e assim por diante, para obter um determinado conhecimento. Agora, eu só estou recebendo esse conhecimento, como é que eu vou poder ter crédito? Aí a solução do Souza é falar, bom, mas você tem pelo menos uma aptidão parcial. Se a explicação que eu vou dar de por que você tem uma crença curada não se deve só ao fato de que aquele indivíduo obteve conhecimento de modo também tão, enfim, apto, mas também porque você tem habilidades para poder recepcionar aquele conhecimento. Então, a explicação da acurácia do seu conhecimento ou da sua crença apta se deve, em parte, às habilidades que você tem para poder recepcionar, né, testemunhos. Você tem que ser capaz de rastrear, né, se aquela fonte é segura ou não é segura. Isso é o que, por exemplo, a Linda Zagzewski vai defender de um modo talvez um pouquinho mais detalhado, né? Ela vai dizer que a nossa aceitação de testemunho tem que ser
conscienciosa, ou seja, o ouvinte ele tem que ser sensível a possíveis razões que coloquem em dúvida, por exemplo, a credibilidade ou a confiabilidade daquele sujeito que está testemunhando. Então não é completamente como se aquele que ouve não tivesse nenhuma espécie de mérito com respeito ao conhecimento que adquire via testemunho. Ele tem algum mérito porque justamente ele precisa ter essas habilidades de fazer distinções entre fontes confiáveis e não confiáveis. No mundo, enfim, em que nós temos abundância de informação, de fato é cada vez mais demandante por parte daquele que recebe testemunho e desenvolva habilidades para discriminar fontes confiáveis de não confiáveis. Então, há uma solução, sim, via a epistemologia das virtudes, para o caso de conhecimento através do testemunho. Para finalizar, só dando notícia para vocês, para quem se interessar, nos últimos 10 anos, uma série de filósofos e filósofas, o Kassim Kassan, por exemplo, é um deles, tem pensado não tanto nas virtudes intelectuais, mas pensado nos vícios. Quer dizer, a gente foca muito, a epistemologia das virtudes veio focando muito nas virtudes, a gente deveria falar também dos vícios, que são justamente aqueles traços do intelecto que vão acabar obstruindo a aquisição do conhecimento. E em muitas situações a gente precisa focar os vícios para poder entender por que a gente está falhando tão miseravelmente na obtenção do conhecimento. Então, vícios intelectuais como arrogância, mente fechada, credulidade, obtusidade, orgulho intelectual, são traços do nosso intelecto viciosos, que a gente precisa jogar uma luz sobre ele, entendê-los melhor, se a gente quiser, de fato, entender por que nós falhamos rotineiramente na obtenção do conhecimento. Então, é ainda, claro, parte aqui do esforço da epistemologia das virtudes, mas a ideia é focar um pouco mais nos vícios para entender um pouco melhor como que eles estão obstruindo a aquisição do conhecimento ou a transmissão do conhecimento, em vez de focar só nas virtudes, como talvez no primeiro momento da epistemologia das virtudes, claro, estava fazendo a sua proposta positiva, não poderia ser diferente, mas que então não estava falando muito ainda dessas outras características, quais são os efeitos da arrogância, da mente fechada, como que a pessoa manipula a evidência, se ela é crédula, se ela é obtusa, se ela tem a mente fechada. É isso que a gente gostaria de entender melhor. Se a gente quer, por exemplo, entender fenômenos como a adesão a teorias da conspiração, a gente tem que entender esses vícios intelectuais. Então, fica aí só a recomendação para que vocês que tenham interesse possam aprofundar um pouco mais a investigação na epistemologia das virtudes, com foco, por exemplo, nos vícios intelectuais. E aqui a bibliografia, referências que eu utilizei ao longo desta aula. Só para retomar, então, o problema do valor do conhecimento. Na verdade, essa resposta já foi dada quando nós definimos o conhecimento como crença apta. Crença que resulta do exercício das habilidades intelectuais ou cognitivas do agente. Lembra que dissemos que era uma conquista desse agente. É diferente de uma crença que é meramente verdadeira, que não resultou, por exemplo, do exercício de uma habilidade. Então, nesse caso, o sujeito não recebe nenhum crédito, ainda que a crença seja verdadeira. Então, essa é a ideia que está por trás do valor do conhecimento. Você obtém uma conquista quando a acurácia da sua crença, a verdade da sua crença, se deve justamente ao exercício das suas habilidades cognitivas. E isso é uma conquista. E isso explica a diferença, então, entre crença verdadeira e conhecimento.